Sejam muito bem-vindos, meus caros, e neste momento veio ao público mais um ministro deste governo, no caso o ministro da Administração Interna, Telmo Correia, a público dizer que o referendo era inútil, que não servia para coisíssima nenhuma e que o governo estaria neste momento a resolver os problemas da imigração. Eu acho interessante que, ao contrário das palavras de Telmo Correia, o resultado do referendo teria legitimidade democrática. Portanto, eu até faço uma seguinte proposta: vamos fazer um referendo ao referendo. Portanto, faz-se um referendo sobre o que é que o povo acha sobre o referendo da imigração. E assim tínhamos a prova dos 9 tirada. Eu acho que nem era preciso. Portanto, um referendo não atrofia coisíssima nenhuma ao governo, não faria mal, quer dizer, a não ser que o resultado venha contra a narrativa que é imposta diariamente nas televisões e por este governo, aí já não agradaria tanto. No entanto, faça-se então um referendo ao referendo, por que não? Vamos saber se os portugueses querem um referendo sobre a imigração. Por que não? Eu acho que assim tirávamos mesmo a prova dos 9, mas bom, obviamente que isto é uma estupidez de todo o tamanho, entregava-se o referendo e pronto, e víamos o resultado, e se a narrativa do Chega é de tal forma mentirosa sobre a imigração, por que não fazer o referendo? Qual é o problema? Mas bom, vamos ver esta notícia, onde é dito: Telmo Correia considera inútil referendo à imigração. É a reação de mais um membro do governo à proposta do Chega. O secretário de Estado da Administração Interna, Telmo Correia, considerou hoje que um referendo à imigração, ideia lançada pelo Chega, é algo inútil e defendeu que a entrada de estrangeiros é necessária, mas deve ser regulada. E diz ele, e agora isto é uma citação do que ele disse: podemos ter a abordagem das associações que querem legalizar toda a gente em que circunstância for e que estão ligadas a movimentos de ativistas, e alguns deles a forças políticas. Ou então podemos fazer disto um tremendismo, tentar assustar toda a gente e propor coisas inúteis como referendos. Bom, mas vamos lá ver uma coisa. Em que medida é que os portugueses ficariam assustados com um referendo? Porque o argumento principal das pessoas que rejeitam a legitimidade do referendo, ou que pelo menos que rejeitam a sua utilidade, nem é tanto a legitimidade, é mais a utilidade, e dizem que o povo não quer saber, o povo não quer fazer esse referendo. Mas bom, se é tão óbvia a resposta, se o povo tem para si tão certa a resposta a esse referendo, os imigrantes não estão relacionados ao aumento da criminalidade, os imigrantes até trabalham, os imigrantes produzem mais do que recebem da segurança social. Se toda a gente tem a certeza disso, se isso é algo tão claro, tão evidente, deixem os portugueses responder. Qual é que é o medo? Um partido que está sempre a dizer, um partido, no caso, ele é vice-presidente do CDS-PP, portanto não faltando do CDS, mas no caso do PSD, que estão sempre tão disponíveis para a democracia, sempre na vanguarda da defesa da democracia, um referendo é democrático, é o povo a falar. Ao contrário do que Miguel de Sousa Tavares dizia, que um referendo era nazi, eu não me recordo de ver Adolf Hitler a entregar referendos ao povo para saber como se geria o país, porque, como sabem, o nacionalsocialismo era um regime totalitário. Assim sendo, não me parece que o referendo esteja fora dos parâmetros do que é uma democracia. Está dentro, faz todo o sentido, tem toda a legitimidade. O referendo só pode acontecer em democracia. E, portanto, ao contrário do que Miguel Sousa Tavares diz e ao contrário do que estes artistas dizem, porquê é que não se pode fazer o referendo? O povo, se tem tanta certeza do que vocês dizem, se vocês são representantes tão legítimos do povo e têm perfeita noção do que o povo pensa, vamos então ouvir a opinião. E se não querem ouvir diretamente e acham que o referendo não tem razão de ser, faça-se um referendo sobre o referendo. Deixo esta nota. Pode ser interessante. E aí o povo diria se achava que o referendo era útil ou não. Dávamos completamente a palavra ao povo. Tem medo da palavra do povo, é o que se nota, aparentemente. O também vice-presidente do CDS-PP interveio hoje na 10ª edição da Escola de Quadros do partido, que decorre até domingo em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro. O que o governo está a fazer, e bem, é não alinhar em nenhum desses caminhos, é tentar uma política sensata e correta, defendendo a imigração é necessária, mas é preciso imigração regulada, e é isso que está no programa de governo e é isso que se pretende fazer. Bom, mas eu não vos vejo a dar passos nessa direção. O senhor ministro que me perdoe, mas não se vêem passos dados na direção do controle da imigração. A vossa abordagem, eu digo a vossa porque o Sr. Ministro é vice-presidente de um partido que está incluído na AD. E, portanto, a vossa abordagem, que é o que tem sido, por exemplo, para com os 400 mil pedidos pendentes na AIMA, é a legalização de todos. Portanto, isso não é regular. Vocês não me queiram fazer acreditar que em 400 mil pedidos não haja um único que esteja irregular. Portanto, neste momento vocês querem legalizar todos os pedidos
Quando quem entra ilegalmente não deve ter o prémio da legalização. Quem entra ilegalmente tem que sair à mesma velocidade que entrou. E o que vocês estão a fazer, vocês na AD, mais uma vez digo, é legalizar a situação de 400 mil pessoas que não têm que ser legalizadas porque nem todas estão em situação regular. E mesmo que estejam, se entraram ilegalmente e depois regularizaram a situação depois de uma entrada ilegal, têm que sair também. Porque a primeira coisa que fizeram quando entraram em Portugal foi uma ilegalidade. Portanto, têm que ser expulsos. É tão simples como isto. No final de agosto, o líder do Chega anunciou a intenção de avançar com uma proposta para a realização de um referendo sobre a imigração, iniciativa que ainda não foi formalizada na Assembleia da República. Na sua intervenção, o secretário de Estado da Administração Interna salientou que Portugal tem sido consistentemente considerado como um dos 10 países mais seguros do mundo. Eu gostava de o lembrar que consistentemente também éramos lembrados como o terceiro país dos mais seguros e neste momento estamos no 7º. Portanto, efetivamente estamos no top 10, mas dizer só que nos mantemos no top 10 é uma narrativa mentirosa ou pelo menos que omite parte da informação. Porque nós estávamos em terceiro e passámos para 7º. E, portanto, se houve um decréscimo, e depois alguns dizem, mas isso são as flutuações normais dos tempos. Não são. Porque da mesma forma que houve alguém que desceu, também houve alguém que subiu. E, portanto, porquê é que nós passámos a ser menos seguros e porquê é que há outros países que passaram a ser mais seguros do que nós? Curioso, dá que pensar. E temos, Telmo Correia disse que isso não pode ser ignorado e descurado, mas critico aqueles que procuram explorar da forma mais negativa possível esta percepção. E o Sr. Ministro acha que esta percepção surge de onde? Da imaginação dos portugueses? O Sr. Ministro acredita que a narrativa do Chega, que é descredibilizada diariamente nos meios de comunicação tradicionais e até pelo próprio Governo, já foi descredibilizada pelo Presidente da República e, portanto, uma narrativa que é diariamente descredibilizada, que leva com ataques diários, foi essa narrativa que fez com que os portugueses mudassem a sua imagem psicológica sobre o que se passa à sua volta? Foi uma narrativa que vocês dizem que não tem fundamentos, que não há dados que a sustentem, que não há qualquer tipo de situação que sustente esta narrativa e agora de repente é a narrativa que faz com que os portugueses pensem de outra forma. Os portugueses vivenciam isto, porque nem toda a gente tem um salário deputado e nem toda a gente vive no Palácio de Belém. Portanto, é muito por aí também. Diz ele mais abaixo, não temos mais crimes por termos mais migrantes, não temos mais crimes cometidos forçosamente por migrantes e não temos uma população prisional essencialmente composta por migrantes, ou em que eles tenham um peso significativo em relação ao passado. Bom, quer dizer, também mal fora, tendo em conta que os portugueses representam 90% da população total, eventualmente menos, e eu acredito que menos, devem representar entre 85% a 80%, não tenho dúvidas nenhumas disso, deve estar nesse intervalo. Mas vamos só pelos dados legais, vamos nos deixar de suposições. Tendo em conta que os portugueses, alegadamente, segundo os dados destes artistas, representam 90% do país, saiba-se que na população prisional os portugueses representam apenas 85% da totalidade. Ou seja, enquanto que os estrangeiros representam 10% do país, representam 15% da população prisional. Portanto, segundo os dados destes artistas, há uma sobre-representação de quem vem de fora. E, portanto, eu sei que isto custa de ouvir, mas se estes são os vossos dados, temos que perceber que, estatisticamente falando, não do ponto de vista racial, étnico e até de nacionalidade, não tem nada a ver com isso, mas estatisticamente falando, em média, olhando para aquela que é a população prisional, é mais provável que um estrangeiro cometa um crime em Portugal, estatisticamente e proporcionalmente falando, do que um português cometer um crime em Portugal. E, portanto, isto são estatísticas. Nós não temos que gostar das estatísticas. Não precisamos de gostar dos dados. Agora, portugueses 90% são 85% na prisão. Estrangeiros 10% são 15% na prisão. Há uma sobre-representação. E, portanto, fora todos os crimes que nós vemos diariamente, muitos deles onde por alguma razão não são anunciadas as nacionalidades, as convicções religiosas e até os nomes dos criminosos, é muito mais fácil pelos meios de comunicação tradicionais mostrarem a vítima do que propriamente mostrarem o criminoso, até porque estes artistas estão mais preocupados com a segurança do criminoso do que propriamente da vítima. Mas o que é facto é que quando um crime em Portugal, falo do Expresso, por exemplo, que é um jornal que tem sido, em que isso se faz com alguma recorrência, quando um crime em Portugal é cometido por um português, é identificado pelo nome, pela idade e pela zona do país de onde é, e às vezes até se fazem reportagens. Se o crime for mais mediático, até se fazem reportagens sobre a vida da pessoa em causa, o que é que os vizinhos achavam dele, o que é que os tios achavam dele, o que é que as pessoas no café pensavam sobre o homem, o que é que já tinham vivenciado. Faz-se tudo. Quando o criminoso não é português, é de outro país e
tendencialmente se alinha com isto que o Chega diz, aí aqui del Rey que não se pode dizer a nacionalidade, porque coitadinho do criminoso, cometeu um crime, tem que ser protegido. E portanto eu acho é que temos que nos deixar deste tipo de questões, e se há um problema da imigração, alguém tem que ter coragem de o apontar. O Chega continua a tê-lo. O CDS está mais manso do que alguma vez esteve, não é propriamente uma novidade. E portanto, ainda que se diga, mais uma vez digo isto para terminar o vídeo e para terminar sobre o referendo, se é tão óbvia a vossa percepção, se os vossos dados estão tão certos, têm tanta certeza sobre o que dizem, deixem o povo falar. Porquê é que estão a estrangular o povo? Não impeçam o povo de falar, não o censurem. É sabido, nas populações europeias dos mais variados países, que a imigração é uma preocupação recorrente e das mais prioritárias para os povos europeus. Nós sabemos que isso é uma realidade. Os representantes, portanto, estas pessoas que nem sequer foram eleitas pela maioria do país, não têm maioria absoluta, têm maioria relativa, dizem que os portugueses não querem ouvir falar sobre o assunto. Mas com que legitimidade? Quem é que são vocês para falar pelos portugueses todos, sendo que vocês ganharam ao PS por meia dúzia de votos? Não faz sentido nenhum. Portanto, se têm tanta certeza do que dizem, se estão tão seguros, deixem o povo falar. E se quiserem, até mantendo essa narrativa, que eu acho que já se torna ridículo, mas mantendo a vossa narrativa para confirmar que o povo quer falar sobre isso, façam um referendo sobre o referendo. Certo? Portanto, perguntem ao povo se o povo quer opinar sobre a imigração. Se o povo disser que sim, faça-se o referendo sobre a imigração. Não são representantes do povo, então passem a sê-lo de forma adequada. É tão simples como isto. Mas bom, meus caros, da minha parte era isto. Quero-vos agradecer por estarem desse lado. Tem aqui mais um membro do governo que acha a descredibilizar o referendo à imigração. Portanto, têm todos muita certeza das próprias narrativas. Não deixem ao povo pronunciar-se, porque eventualmente essas narrativas são desconstruídas. Deixem o gosto neste vídeo, subscrevam o canal. Estamos a caminho dos 19 mil subscritores. Muito obrigado, meus caros. Têm as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.